Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando hoje a ascensão de Jesus ao céu. Faz parte da nossa profissão de fé. Sempre que nós proclamamos o credo, lá está: ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A ascensão de Jesus é um movimento que conclui o mistério da sua vida terrena. A ascensão de Jesus nos aponta ao mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. No Natal existe o movimento de catábasis. Deus, ele desce. Deus vem ao encontro do ser humano, se encarnando no útero virginal de Maria Santíssima. Assim como diz São Tomás de Aquino, ele permanece o que é, assumindo o que não era. Ou seja, ele permanece Deus, assumindo a humanidade, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então esta história começa aí, o mistério da encarnação. Jesus, que recebe a visita dos reis magos, e eles se prostram e oferecem presentes. Prostração é adoração. Quem nasceu ali não é mais um neném, não é um profeta, não é um político, não, é Deus, o Emanuel, o Salvador, o Redentor. Jesus tem aqueles acontecimentos da sua vida inicial que nós conhecemos, depois pula para Jesus com 12 anos no templo, depois já vamos para o batismo do Senhor, a vida pública de Jesus, que vai durar 3 anos. Então Jesus ficou nesta terra 33 anos, ele foi crucificado, ressuscita ao terceiro dia, continua aparecendo para os seus discípulos durante 40 dias, que é a quaresma pós-pascal, é a quaresma da alegria, e hoje, terminados os 40 dias, ele sobe com a promessa de que o Espírito Santo descerá. A ascensão de Jesus é um movimento contrário ao Natal. Se no Natal nós temos o mistério da encarnação, um Deus que se faz homem, na ascensão Jesus ele sobe. Só que aqui tem algo maravilhoso que a oração eucarística vai nos dizer. Jesus, quando desce, ele vem como Deus nos buscar. E Jesus, como quando sobe na sua ascensão, ele não sobe como veio, porque ele desceu como Deus, e ele sobe como também homem. Então ele leva a nossa humanidade. Ele é o sumo sacerdote que entrou no templo eterno, não construído por mãos humanas. Ele é capaz de se compadecer de cada um de nós. É um movimento de anábasis, anabático, movimento de subida. Aqui está o resumo da vida de nosso Senhor. O início, a encarnação. A volta para o Pai, a ascensão. No Evangelho de Mateus, nós estamos no ano litúrgico A, por isso que o Evangelho é Mateus. Ano A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas, João, nas grandes festas. No Evangelho de Mateus, nós não temos o relato da ascensão. É por isso que a igreja coloca, na primeira leitura que ouvimos, Atos 1. Que é do evangelista São Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e foi ele quem escreveu Atos dos Apóstolos. Por isso que na leitura que nós ouvimos, vai dizer: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, do grego Theos Philos, amigo de Deus, somos todos nós, né? Qual é o primeiro livro dele? O Evangelho. Qual é o segundo? Atos dos Apóstolos. E ele vai dizer que no primeiro livro ele já tratou de tudo que Jesus fez e disse, desde o começo. Qual que é o começo? O Natal. Lucas conversou com Nossa Senhora.
Lucas foi até Maria perguntar a ela o que ele não sabia. Como que foi o anúncio? Como que foi o nascimento? Como que foi a vida em Belém? Então Lucas não estava lá, mas o evangelho mais detalhado da infância de Jesus. Por quê? Porque ele foi até Nossa Senhora. E ele continua, desde o começo, a encarnação, até o dia em que ele foi levado para o céu, a ascensão que nós celebramos hoje. No evangelho de Mateus, como não tem ascensão, a igreja coloca algumas coisas importantes para nós. Primeiro, Mateus vai dizer que os 11 discípulos foram para a Galileia. Por isso que nós falamos, Jesus o Galileu. Galileia é o reino do norte, Judeia é o reino do sul, é onde fica Jerusalém. Todos queriam ser da Judeia, ninguém queria ser da Galileia. Galileia, não vem muita coisa de lá. Galileia não era muito bem vista. E Jesus começa o ministério aonde? Na Judeia. E ele vai pregar aonde? Na Galileia. Por quê? Porque João Batista perdera a cabeça, e Jesus viu que ali ele não ia ser muito aceito inicialmente. Então ele chama os seus discípulos e ele vai para a terra da Galileia, e lá ele recebe o nome de O Galileu, e lá ele começa a sua pregação. Interessante que para a sua ascensão, Jesus não leva os discípulos para a Judeia, mas retorna para a Galileia, no monte que ele mesmo indicou. Jesus é o homem dos montes. Na Bíblia, quando se fala monte, é busca do eterno, é subir, é os montes da espiritualidade. Nós temos no Antigo Testamento o Monte Tabor, o Monte Sinai e tantos outros. Jesus, ele tem alguns montes: o monte da tentação, o monte das bem-aventuranças, o monte do Getsêmani, o monte das oliveiras, o monte das bem-aventuranças, o monte Calvário. Então Jesus nos chama para o monte. Jesus chama os seus discípulos para o monte. O que significa isso nos dias de hoje? Subir para Deus, buscar as coisas do alto e não ficar iludido com as coisas de baixo. Quando você ler lá a destruição de Sodoma e Gomorra, aquele anjo que primeiro estava com Abraão e ele vai para Sodoma e Gomorra, ele dá uma ordem para Ló: saia da cidade, não pare na planície, suba para a montanha. A cidade era o lugar da perdição, a planície, lugar da acomodação, a montanha, lugar de redenção. Qual é o monte hoje? É Jesus Cristo. Ele é o grande monte que nós devemos escalar, que nós devemos subir, o monte da espiritualidade. E aqui, meus irmãos, subir monte não é fácil. Subir monte exige preparo, resiliência, persistência, vontade. E nós estamos nesta caminhada, subindo o monte da espiritualidade, o monte que Jesus nos indicou, o monte da santidade. Nós precisamos aprender com a ascensão de Jesus, nós que somos cristãos, que somos católicos, os católicos verdadeiros, né? Tem muito católico de IBGE, vem à missa, como se não viesse. Estou falando dos que levam a coisa a sério. Procurar o monte da bem-aventurança, o monte da espiritualidade de verdade. Um cristão de verdade, um católico convicto, conhecedor da palavra, conhecedor da doutrina, aquele que faz o que faz por amor a nosso Senhor. Esse é um monte que nós devemos subir, porque o mundo irá fazer de tudo para te provar que o caminho mais fácil é descer, e quanto mais baixo, melhor. Quanto maior a descida, melhor. Quanto mais a pessoa desce, mais aplauso ela recebe. Mas nós estamos no caminho contrário. Se o Senhor desceu,
foi para nos elevar. O Senhor não nos desce para ficar no nosso nível. O Senhor não desce para pecar conosco. Ele desce para nos chamar à santidade. O Senhor não desce para ser mais um. Ele desce para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja bate nesta tecla toda missa que você vai. O Senhor esteja convosco. A gente diz, Ele está no meio de nós. Que meio? O que é esse negócio de meio de nós? É porque o meio é um lugar onde em torno dele todas as distâncias são iguais. Meio é centro. O Senhor é o centro da minha vida. Ele está no meio da minha existência. Eu me configuro em torno dele. A igreja tem então a segunda exaltação, exclamação, convocação. Corações ao alto. A gente responde: o nosso coração está em Deus. Tomara que esteja. Tomara que esteja. O nosso coração está em Deus. Então, se o coração está em Deus, dê graças ao Senhor. Ele é o único Deus. É nosso dever e é nossa salvação. A igreja o tempo todo aponta para o alto. Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Não combina, meus irmãos, um cristão, um católico convicto, que diz que segue Jesus Cristo, que vai até a igreja, mas busca as coisas de baixo. Está hipnotizado nas coisas de baixo. Pecador com os pecadores, uma mistureba com os valores do mundo. Alguma coisa está errada aí. E não é errada para o padre, é você e Deus. Porque se você acha, não estou falando para todos, mas os que precisam ouvir, que ouçam. Se você acha que você leva a Deus na fala, na enganação, no jeitinho como você leva as pessoas, você está muito enganado. Se você acha que Deus não sabe quem é você de verdade, você está muito enganado. E aqui não interessa eu saber, eu sou menos importante aqui. É Deus e você, é você e Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele está contigo, mas você precisa estar com Ele. Nós precisamos estar com o Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, uma época abençoada. É a época da misericórdia. Nós estamos vivendo a misericórdia. Santa Faustina, que escreveu o Diário da Divina Misericórdia, ela tem locuções maravilhosas de Jesus a ela. Na época, considerada doida, a madre mandou ela queimar os escritos, que ela estava com coisa da cabeça dela. Foi guardado este diário durante um tempo, mas ele veio à tona com São João Paulo II. O Papa João Paulo II colocou o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia. E se você lê o Diário da Misericórdia, que é um livro de cabeceira, é um dos meus livros de cabeceira, você verá que Jesus está falando: receba a minha misericórdia, acorda enquanto há tempo. Eu estou dando a minha misericórdia e as pessoas me desprezam. Há um parágrafo lá, parece que foi escrito para hoje. As pessoas têm tempo para tudo, elas não têm tempo para mim. Por isso elas não recebem a minha misericórdia. As coisas estão tranquilas assim, ó, igual você está vendo, porque é o tempo da misericórdia. É o tempo de conversão. Mas quando você vê a festa de hoje e você presta atenção no credo, a coisa vai mudar e não vai demorar. Aí, meu filho, é onde filho chora e a mãe não vê. Porque o tempo da misericórdia se findará e começará o tempo da justiça, o tempo da colheita, o tempo da separação. Nós rezamos no credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e glória, mas voltará. Ele voltará para quê?
Para passar a mão na cabeça? Para distribuir beijinho? A turma dos ursinhos carinhosos? É isso? Não, ele voltará para julgar. Ninguém quer. As pessoas querem um Jesus que aprova tudo, que beija tudo, que aplaude tudo, que é para todos. Mas quando você fala da bondade de Deus e da justiça de Deus, as pessoas não querem a justiça. Ah, mas Deus é tão bom. Não é bom mesmo, ele não é bobo como você acha. Bom ele não é bobo. E a justiça não é divina. A divindade é apenas atestando a consequência das nossas atitudes e ações. Não é Deus quem nos condena, é a nossa atitude quem nos condena. Nós não estamos ainda no tempo do juízo, porque Jesus falou sobre isso. E para quem lê Bíblia, e é bom que as pessoas leiam Bíblia, que as pessoas não leem Bíblia, espero que você leia. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque eu estou falando porque eu sou estudioso bíblico. Ele falou mais do inferno do que do céu. Eu vou citar aqui apenas alguns para você lembrar. Ele disse: no fim dos tempos, os anjos vão descer e eles vão separar o trigo do joio. O trigo será recolhido no celeiro, o joio será queimado. Esse trigo e joio são pessoas. Há uma outra passagem: o Senhor irá separar as ovelhas dos cabritos, um à direita, outro à esquerda. Uns serão benditos, outro malditos. O caminho e a porta para a salvação, estreito e apertado, para o mundo largo e espaçoso. Ninguém quer ouvir essas palavras, né? As pessoas só ficam repetindo esse jargão, parece um papagaio decorado. E aí eles falam de amor, amor, eles só ficam nisso. Parece um disco arranhado, só fica nisso. As pessoas não leem o contexto, não leem o texto, não se aprofundam na Escritura. E isso é para você acordar, porque nós estamos no tempo da graça. Irmã Faustina vai dizer: nós estamos no tempo da misericórdia, no tempo da ternura de Deus. Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o alto? Este Cristo que viste subir, ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Acabará o tempo da misericórdia e virá o tempo da justiça. Vamos aproveitar a misericórdia, vamos aproveitar o amor de Deus, vamos aproveitar o carinho de Deus e parar de ficar duas coisas que os anjos falaram para os discípulos. Eles estavam parados, olhando. Nós temos que parar com essa paradeza nossa e ficar apenas assistindo, e começar a evangelizar, e começar a testemunhar, e ser na sociedade sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Tivemos hoje o batismo de vários bebês aqui no santuário, cada um mais bonitinho que o outro. E uma hora do batismo chama muita atenção dos pais. Os pais gostam. Primeiro é quando o pai pega a vela, acende no círio pascal e entrega a vela para o seu neném perto da mamãe e diz: você é luz do mundo. Que Deus ilumine todos os teus caminhos e te faça muito feliz. Deus te abençoe, meu filho. Ele vai e apaga a vela, quer dizer, a chama da fé acesa no coração da criança. Depois ele recebe um potinho, que é um presente para o casal. Vem com um terço, uma sacolinha, que é sal, é um potinho de sal. Aí o papai pega um pouquinho de sal e põe na boca do neném. Ele nunca experimentou, né? Eles ficam, adora, eu brinco, olha a pressão alta, né? E o pai põe o sal na boca do neném e o pai diz: vós sois sal da terra. E a mãe, eu convido a mãe a abençoar a criança. Deus te abençoe, você é luz do mundo, sal da terra. Meus irmãos, nós todos fomos batizados, então nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Porque Jesus disse: se o sal perde o sabor, serve para nada. Se a lâmpada não ilumina, não serve para nada. E a ascensão do Senhor é isso. Por que você está parado aí olhando? Não,
Faça a sua parte no mundo. O mundo precisa estar melhor porque você passou por aqui, a começar da sua família, testemunhando Jesus Cristo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, a um monte que Jesus tinha indicado, essa subida, né? Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Aqui é o terceiro passo, que é a adoração. Reconhecer Jesus como Deus e tratá-lo como Deus. Eu não sei se é para aparecer, eu não sei se é desequilíbrio, não sei se é chatice, não sei o que é não. Mas tem gente que gosta de causar, né? Tem gente que adora causar. Agora esse pessoal pode causar fora da igreja então, porque nós sabemos que Jesus é nosso irmão, é o nosso Deus, é nosso Senhor. Então nós não tratamos Jesus como alguém da nossa familiaridade. Ele é próximo, mas Ele é Deus. Então ficar falando de Deus, né? Estou criticando só para você pensar aí. O cara lá de cima. Jesus é meu brother. Porque não é assim que se... né? Nós temos que aprender com os discípulos. Eles olham para Jesus, que conviveu com ele 3 anos, alimentando, dormindo com eles, um amigo deles. Dançaram juntos nas bodas de Caná, pescaram juntos, riram muito. Mas quando eles veem Jesus, eles se prostram. Adoraram Jesus. O que significa isso? Não podemos perder o senso de adoração dentro das nossas igrejas. A igreja não é um salão, a igreja não é um playground, a igreja não é parque de diversão, nem lugar de encontro, e nem lugar de socializar. Nunca vi um povo que gosta tanto de socializar. É lugar de amizade, é lugar de convivência. Está precisando uma terapia, meu filho. Igreja é lugar de se encontrar com Deus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de respeito, lugar de oração, lugar de adoração. Quando você vem para este espaço, é um espaço sagrado, é o lugar de se prostrar na presença do Senhor. Então não nos cabe, quem não tem problema, é claro, de joelho, né? Na consagração, ficar de pé. Não nos cabe dentro da igreja mascar chiclete. Não nos cabe transformar a igreja em parque de conversa. O padre está pregando, tem gente que fica conversando, casal conversando. É um favor não vir, porque a sua presença não está acrescentando nada. Se os outros não falam, eu falo. Precisamos ter senso de respeito, e não é com o padre. Para mim, meu filho, não fede e não cheira, mas para Deus a coisa toca diferente. Não pense que é todo mundo a mesma coisa, não. Leia, você tem que ler mais Bíblia, para de ser bobo. Leia lá a oferta de Caim e de Abel. Os dois foram, os dois apresentaram, os dois rezaram. Aí Deus olha para Abel e Deus olha para Caim. Qual que é o final da história? Deus é meu brother, né? O cara. Ele olha para Abel, abençoa Abel e aceita a oferta de Abel. Ele olha para Caim, não aceita a oferta e rejeita Caim. Aí Caim é o tipo do chato, que ao invés de se converter e imitar Abel, ele vai querer matar o cara. Porque eu sou incomodado, então eu vou matar, eu certo. O que significa essa história, meus irmãos? Quando você vier à missa, ou você vem com um coração adorador, ou Deus não aceita a sua presença, não aceita a sua oferta, que você está oferecendo para Deus qualquer coisa. Quando Abel ofereceu para Deus, Abel ofereceu para Deus o melhor. É a chamada primícia. Ele deu para Deus o melhor tempo, ele deu para Deus a melhor presença, ele deu para Deus a sua adoração. Ele estava na presença de Deus, que ele amava a Deus. Caim não. Caim é o tipo do católico medíocre, que vai na igreja, mas não sabe nem comportar. Aí ele acha que missa é bater cartão.
Aí depois reclama, né? Minha vida não é boa. Eu não tenho fidelidade nos relacionamentos. Eu não tenho prosperidade na vida. Tenho vazio, mas tem que ser. Porque Caim deu para Deus só coisa ruim. Em vez de pôr lá um pernil gostoso, não. Colocou mochiba, colocou pele, colocou gordura, colocou cabelo. Caim, onde que está a parte melhor? Papai comeu. A gente até que engana as pessoas. Deus não. Porque infelizmente, meus irmãos, estou falando uma coisa clara para você entender e acordar enquanto é tempo. O mundo de hoje pintou um Deus bobo. Aquele Deus poderoso, aquele Deus que merece honra. Não, é um Deus bobo. Você faz o que quer, vive do jeito que quer e nada tem a ver. Tudo tem a ver. Que é quando você vier à missa, se Deus não aceitar a tua oferta, qual o tempo que você ofereceu para Deus? Qual a oferta que você trouxe para Deus? Qual esta adoração, esta prostração que você fez na presença de Jesus? E olhe que a coisa não é só hoje, né? Lá já está escrito. Olha, isso aqui foi escrito no ano 40 depois de Cristo. Ainda assim, alguns duvidaram. Vir à missa é um ótimo sinal. Você está procurando a Deus. Lugar de católico no domingo é na igreja. Mas é para provar a nossa fé. É para mostrar a Deus o nosso amor. Mas infelizmente tem gente que ainda duvida. Que se a pessoa acreditasse que é a palavra de Deus e que é presença real de Jesus, o comportamento dela na igreja era diferente. Mas ela está aqui, mas ela duvida. Aí Jesus vai puxar então a conversa, falando sobre a autoridade que lhe é dada, sobre o batismo que é concedido, mas eu quero ir no final. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus no final, ele volta no início. Estávamos, muitos aqui assistiram pela TV, né? Na festa da Divina Misericórdia este ano, lá no Instituto Hesed, foi em Fortaleza. Tem anos que eu estou com as irmãzinhas lá. E este ano tivemos a alegria de receber o padre Paulo Ricardo. E na pregação da missa, o padre Paulo Ricardo fez uma coisa fantástica. Ele chamou os padres, as irmãs, os irmãos e o povo que estava lá a voltar no primeiro amor, a voltar no início. Que é quando Jesus diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. É o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então ele volta lá. Eu não falei que aquele neném era Deus com vocês? Eu estou aqui e continuarei com vocês. Aí padre Paulo Ricardo falava para mim, mas eu falo para você. Ele falava assim: sacerdotes, vocês que são padres há 5, 10, 20, 30 anos, já estão na labuta há anos, celebrando, atendendo, pregando. Lembra daquele jovenzinho, aquele adolescente, que era acólito, que era coroinha, lá na sua cidade, tocando o sininho, e que via o padre celebrar, e seu olho até brilhava. Um dia eu vou ser padre. Ele dizia: volta nesse momento, volta nesse adolescente e veja o que ficou para trás, o que se perdeu no caminho. Ele falava para as irmãs, eu falo para vocês. Lembra daquele momento na sua vida que você rezava com fogo, que você tinha vontade de ir à missa, que você comungava, quase que você chorava de tanta fé. O que aconteceu? Que a chama diminuiu. O que aconteceu? Que o seu coração não arde mais, nem com a palavra e nem com a consagração. Volta neste momento. Os casais precisam fazer isso às vezes no casamento. O casal está casado lá 5, 10, 20, 30 anos. Parece que um acostumou com o outro. Volta lá atrás, onde vocês se conheceram. O primeiro olhar, o que um fez para namorar com o outro. As peripécias, né, da época lá era mais
eram mais galanteadores, né? Tinha um outro jeito de conquistar. O casal que volta, o padre que volta, a irmã que retorna, você que volta, você se mantém vivo na experiência, porque o Deus de hoje é aquele Deus que estava lá ontem. O Deus que mantém o padre hoje é o Deus que estava comigo quando eu brincava de missa, consagrando bolacha Maria, bebendo que suco de uva. Só que hoje eu tenho a maturidade da fé. Lá eu era uma criancinha, mas o Deus está conosco. Eu estou convosco todos os dias. O Deus que estava no início é o Deus que está agora, e se você permanecer com Ele, é o Deus que estará no final. É o Deus que vai te receber de braços abertos. Meus irmãos, a sua entrada no céu não pode ser de qualquer jeito, porque para ir para lá o negócio não dá mole, viu? O negócio não dá mole. Mas quando você entrar no céu, eu espero, meu filho, eu espero. Tem vários tipos de entrada, mas eu quero uma entrada que vale a pena. Sabe o que eu desejo para você? Que quando você entrar no céu, quando você estiver lá na porta e você começar a entrar, eu desejo que os anjos e santos olhem para você, fiquem de pé e aplaudam. Você tem que entrar no céu, meu filho, colocando o céu para aplaudir de pé, porque eles estão vendo a sua luta para estar lá. E quando você estiver entrando, você vai olhar tudo aquilo e vai dizer: mas não é que valeu a pena? Não é que valeu a pena? Aí, meu filho, tanta gente que está na facilidade, que nem se preocupa com essas coisas, não estão entrando lá. Vale a pena ser testemunha de Jesus. Vale a pena saber que quando Ele subiu, Ele nos levou. Há um poema maravilhoso que eu estava lendo na quaresma deste ano, que quando Jesus estava na cruz e o seu sangue pingava, Ele deixou todo o seu sangue pingar. E alguém perguntou: mas por que todo o sangue? E Jesus respondia no poema: porque este sangue tem nome. Este sangue tem nome. Pingou uma gotinha, Jesus leu na gotinha: Padre Christian. Pingou da gotinha, Lília, Marcelo, Gustavo, Maria, Ângela. O seu nome estava escrito na gota que pingava. Então Jesus te espera. Faça o que você puder fazer, mas quando você entrar no céu, meu filho, eu quero que alguém grita: é para aplaudir de pé. Isso os santos fizeram. Se nós estivermos com o Senhor todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias. Essa semana, meus caros, é uma semana de expectativa. Domingo que vem nós celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo. É uma celebração lindíssima, mas não é só uma celebração, é efusão. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você receber. Então que esta semana você tenha uma semana diferente, uma semana de clamor, uma semana de preparação, uns 2 dias, uma semana de jejum, com mais oração, com mais joelho dobrado. Quando você acordar, diga toda manhã: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Uma oração espontânea, mas clama o Espírito Santo, porque domingo é Pentecostes. Pensem comigo, com isso finalizo. Pentecostes, 50 dias. Da ressurreição de Cristo, eu já falei isso aqui, até a ascensão são quantos dias? 40. 50 menos 40, 10. Já no dia 40, começando de 41 para 50, 9. Então, no 40º dia, raciocina aí, no dia 40, Jesus subiu aos céus. Então, amanhã é 41. Faltam 9 dias para Pentecostes. Está na Bíblia e foi lido. O que os discípulos ficaram fazendo durante 9 dias? Pescando? Passeando? Falando da vida dos outros?
Ela estava fazendo o quê? Rezando. Estava no cenáculo com Maria, rezando, preparando o Espírito Santo. Atenção, Jesus subiu ao 40º dia. Do dia 41 ao dia 50, são quantos dias? Quantos dias os discípulos rezaram preparando no Pentecostes? Quantos dias Maria rezava com os discípulos? Quantos dias de preparação para o Espírito? Primeira novena. Quando alguém te perguntar, por que a igreja faz novena? Tem católico que não sabe responder. A partir de hoje você sabe. Porque a primeira novena foi feita pelos discípulos com Nossa Senhora. Durante 9 dias eles rezaram, preparando a grande festa. Então quando a igreja tem uma grande festa, ela faz a novena, porque a primeira foram dos discípulos com Nossa Senhora. Não é um número mágico, não é a igreja que criou, ela se espelha na primeira. 9 dias de oração. Então quem está fazendo a novena do Espírito, já começou, né? Já está lá atrás, hoje já é o 3º dia. Quem não está fazendo, faça do seu jeito, mas faça, reze mais, se puder. Quem precisa aí, faça uma boa confissão, clame o Espírito Santo. Leia essa semana sobre os 7 dons. Quais são os 7 dons? O que cada dom pode me conceder? E exercite o primeiro dom, que é o temor a Deus. É o mais importante, é o fugir do pecado, agradar a Deus, mostrar para Deus que você quer de verdade. Aí uma semana dessa, de grande preparação, nós vivemos Pentecostes de maneira diferente. É no domingo que vem, estarei com vocês celebrando a grande festa de Pentecostes. Espero que ninguém venha para assistir, espero que todos venham para celebrar. Espero que ninguém venha para ver o Espírito descer no outro, mas que todos estejamos para receber o Espírito Santo. Ele quer descer em nós, através de nós, nós que já o temos pelo batismo e aqueles que já receberam a Santa Crisma, o sacramento do Crisma. Então, meus irmãos, façamos da nossa semana uma ascensão, façamos da nossa vida uma ascensão. Subamos ao monte, o monte da espiritualidade, o monte da adoração, o monte da verdade. E você com Deus, se prepare para o Espírito Santo que vai chegar. João dizia, sobre aquele que virdes o Espírito descer e permanecer, este é o Filho de Deus. Porque descer, meu filho, basta chamar que desce. Vem de Espírito Santo, ele vem ao nosso coração. Ele desce para todos, mas ele permanece naquele que tem uma vida santa. Ele permanece naquele que quer permanecer no alto do monte, naquele que é sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Meus irmãos, nosso intuito, é claro que não era xingar, nem colocar carapuça, mas era acordar você para a verdade. Verdade que poucos alertam, mas é assim que a banda toca. Se você quiser uma experiência profunda com Deus, leve Deus a sério, leve a sua religião a sério, leve a sua espiritualidade a sério, não brinque com a sua salvação. E quero contar uma parábola para encerrar. Vocês já ouviram falar de Giuseppe Lombardo? Já morreu, né? Mas era um grande malabarista italiano, famosíssimo. Naquela época, muito rico, né? E ele foi fazer um cruzeiro, esses navios, a pessoa fica passeando e comendo ali. É isso que pode fazer, né? E no navio tinha uma socialite, se não me engano, francesa. E ela tinha um dos maiores diamantes da época. O comandante, querendo criar um auê no navio, disse para ela: está no nosso navio Giuseppe, é o maior malabarista do mundo. E a senhora que está no cofre
com o maior diamante do mundo, um dos. Será que é possível Giuseppe manuseá-lo? Ela falou, claro, para o melhor eu empresto. Só que ela achou que a questão seria numa sala, num salão. Não, foram para a proa do navio. É verdade que é um navio grande, mas o mar é muito maior, né? E anunciou, maior espetáculo do mundo, Lombardo Giuseppe com um dos maiores diamantes do mundo. Reuniu todo mundo para ver. Ele pega o diamante e faz na mão assim, ó. Todo mundo. Esse cara é doido, jogando diamante. Ele falou, não, eu estou só esquentando. O show vai começar agora. Eu tenho um controle total sobre o diamante. Aqui, ó, ele pega o diamante, o diamante sobe uns 10 metros. Todo mundo prende a respiração. Ele olha para um lado, ó, o diamante cai nas mãos. Todo mundo, e a dona do diamante, graças a Deus. Ele falou, não, são 3 atos. Agora o segundo ato. Se ele subiu 10, quero que ele suba agora no mínimo 20. Ele pega o diamante, todo mundo. Tinha um sol, ninguém estava vendo nada. Ele tranquilamente fez assim, ó. O diamante, na palma da mão. Todo mundo, esse cara é doido, um diamante desse preço. Agora o grande final. Toda a força do meu braço. Vocês vão perder o diamante no ar. Aí todo mundo olhando aquilo, ele pega o diamante, com toda a força que ele tinha. A hora que ele estava estendendo os braços, veio uma onda inesperada e sacudiu o navio. Nessa sacudida, ele errou o diamante. O diamante bate no chão, rola e cai naquelas aberturas que todo navio tem. E caiu no mar. Mar aberto, centenas de metros. Ninguém nunca mais viu o diamante. O final da história foi a cara de tacho do Giuseppe, as lágrimas da dona do diamante, a mão na cara do comandante e a sentença de um velhinho bem maneiro que atrás fumava um charutinho. Ele rindo disse, é assim que acontece com quem brinca com aquilo que não é de brincar. Qual que é o fundo da história? Mais valioso que esse diamante é a sua alma, é a sua salvação. E tem muita gente brincando com a sua salvação. Tem muita gente brincando com o destino da sua alma depois da sua morte. Depois, meu filho, se perder, não chore, porque aí não é o anjo que vai falar, é o diabo que vai gritar. Brincou com o que não era de brincar, perdeu. Eu ia falar perdeu mané, mas não pode, porque deu problema na justiça. Então eu vou ficar só no perdeu. Perdeu. Aí não adianta chorar, né? Meus irmãos, leve a sua vida espiritual a sério. Não brinque com a sua salvação. Não brinque de ser católico. Não brinque com as coisas sagradas. O Senhor subiu, é para que nós subamos com Ele. Tenha uma vida para o alto, assim como o Super Mouse. Lembra do Super Mouse? É da sua época? Porque é da minha época. É da sua época, Super Mouse? Super Mouse é um ratinho que tinha uma capinha vermelha. É tipo o Super-Homem, só que é um rato, é Super Mouse. E Super Mouse, ele voava. Só que antes do Super Mouse voar, ele gritava uma coisa, quem sabe? Ele sempre falava isso, você põe a mãozinha assim e... para o alto e avante. Para o alto e avante. Aí ele voava. Meu filho, vamos falar a verdade aqui para o padre, né? Quem falou que seu slogan de Super Mouse? Esse é o slogan do cristão católico. Todo dia, para o alto e avante. Para o alto e avante. Retroceder jamais. Descer, Deus nos livre. Eu estou buscando todos os dias para o alto
e avante. Faça esse o slogan da sua vida. Jesus subiu para que possamos subir com Ele. E enquanto nós não subimos, avante. Avante na evangelização, avante no testemunho, avante nas virtudes, avante nas boas obras, para que o dia que o Senhor nos chamar, ou o dia que Ele vier, nós estejamos preparados. Que Nossa Senhora nos ajude a nesta semana preparar o nosso coração para o Espírito Santo que vai chegar. Que a nossa semana seja um subir ao monte, porque o Senhor lá nos espera. Ao Senhor Jesus, nosso Salvador, Redentor, Emanuel, que subiu gloriosamente ao céu, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos de pé. Dê um sorrisinho para quem está do seu lado e diga para a pessoa: de hoje em diante, para o alto e avante. De hoje em diante, exatamente. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco em casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada, nós estamos celebrando o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Senhor. A igreja nos ensina que o Espírito Santo, mais do que nos dar os 7 dons, ele é o grande dom do Pai pelo Filho. E ele vai se manifestar de 7 maneiras diferentes para o bem comum, para o bem da igreja, para o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos aqui ao lado esta ornamentação e colocou para nós aí de maneira muito clara os 7 dons: o temor a Deus, a piedade, fortaleza, conselho, ciência, entendimento e sabedoria. O dom menor que todos nós devemos praticá-lo, temor a Deus. É o primeiro dom, é o primeiro degrau. E o que seria temor a Deus? Não desagradar a Deus, fazer as coisas por causa de Deus, ter os valores do Senhor no coração. Aquele que foge do pecado e agrada a Deus, ele vai se abrindo aos demais dons. E o dom excelso é a sabedoria. Veja, temor de Deus é um, sabedoria está no outro extremo. É o dom maior, é o próprio Espírito que nos dá o sabor da vida, o sabor das coisas de Deus, a inteligência de Deus, a ciência dos santos. Então convido a todos os que estão aqui a pegar o folhetinho do domingo de Pentecostes e nós vamos compor a nossa menorá, que é este castiçal de 7 velas, colocando os 7 dons, e não apenas acendendo as velas, mas pedindo para nós os 7 dons. Então nós vamos intercalando as orações, bem bonito. O padre, as mulheres rezem alto, fala alto, depois os homens, vamos tomar posse, depois juntos nós clamamos o Espírito e cantamos pedindo aquele dom. Durante a canção, você verá que a vela é apresentada e vai sendo colocada na menorá. Cada vela simboliza a luz de Deus na nossa vida, um dom do divino Espírito Santo. Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria, para que aprendamos a saborear a presença de Deus em nossa vida e descubramos a beleza das coisas do alto, que em cada acontecimento, em cada pessoa e em cada instante do nosso dia, reconheçamos o amor do Pai que nos conduz. Que Deus seja verdadeiramente o centro da nossa existência, que na família, no trabalho, na igreja e em todos os lugares sejamos testemunhas vivas da presença daquele que ama, salva, sustenta e jamais abandona seus filhos.
Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos, como eu disse, é durante a canção, né? Já orientei. Espírito Santo, concedei-nos o dom do entendimento, para que compreendamos mais profundamente a palavra de Deus e tenhamos um coração aberto para acolher e viver a sua vontade em nosso dia a dia. que conheçamos cada vez mais Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e aprendamos com Ele a amar o Pai e servir aos irmãos com generosidade, humildade e coração sincero. Que também compreendamos a missão da Igreja e nos coloquemos a serviço da construção de um mundo mais santo e fraterno. Vinde, Espírito Santo. Que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom da ciência, para que saibamos olhar para o mundo, para as pessoas e para os acontecimentos com os olhos iluminados pela fé, reconhecendo em tudo a presença e a ação de Deus. que nunca nos esqueçamos de que a nossa vida tem um sentido eterno e que tudo aquilo que fazemos possa glorificar a Deus e preparar o nosso coração para a eternidade junto dele. Vinde, Espírito Santo. Nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom do conselho, para que saibamos escutar a voz de Deus nas escolhas e desafios da vida, discernindo sempre o caminho do bem e da verdade. que iluminados pelo Espírito Santo, encontremos as palavras certas, as atitudes corretas e as decisões mais sábias para agir com justiça,
amor e fidelidade à vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar. Espírito Santo, concedei-nos o dom da fortaleza, para que tenhamos a coragem de permanecer fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante das dificuldades, incompreensões e provações da vida, testemunhando nossa fé com amor e perseverança. que sejamos membros vivos da Igreja, comprometidos com a verdade, a justiça e a caridade, vivendo o Evangelho com firmeza, responsabilidade e confiança em Deus. Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força da oração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dai-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, para que amemos a Deus com coração de filhos e saibamos buscá-lo e adorá-lo também nos momentos de dor, sofrimento e provação. que aprendamos a viver como verdadeiros filhos do Pai e reconheçamos em cada pessoa um irmão amado por Cristo, tratando todos com bondade, misericórdia e compaixão. Vinde, Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom do temor de Deus, para que vivamos diante de Deus com respeito, amor e reverência, desejando sempre agradar ao Senhor e jamais nos afastarmos de sua graça. reconhecendo nossa fragilidade, concedei-nos uma fé firme e um amor verdadeiro que se torna visível em todas as nossas atitudes, no serviço à Igreja, na dedicação aos irmãos. Vinde, Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, temor sublime de não amá-lo como convém,
Juntos. Espírito Santo, derramai sobre nós os vossos 7 dons. Dá-nos a sabedoria para amar a Deus acima de tudo, o entendimento para compreender a vossa palavra, a ciência para enxergar o mundo com os vossos olhos, o conselho para escolher o caminho certo, a fortaleza para vencer as dificuldades, a piedade para viver como filhos de Deus, e o santo temor para jamais nos afastarmos de vós. Vinde, Espírito Santo, e renovai nossos corações. Amém. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, Desceis sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Meus irmãos, para ficar mais claro o que o Espírito Santo faz na nossa vida, imagine na sua casa qualquer instrumento tecnológico de última geração, qualquer coisa que precise de energia, se a tomada está desligada. Nada ali tem sentido. O Espírito Santo é o próprio Deus na nossa vida, é o próprio Senhor dentro de nós. Jesus disse: se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Ele estará convosco, Ele estará dentro de vós. O Espírito Santo não é invasor, nós precisamos clamá-lo, nós precisamos pedi-lo, nós precisamos buscá-lo. Jesus disse na Escritura que se um filho pede ao pai um pão, ele vai dar para ele uma pedra. Se pede um peixe, ele vai dar um escorpião. E Jesus vai dizer: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir, a quem o desejar. Porque aquele que pede recebe, quem busca encontra, para aquele que bate a porta se abrirá. É interesse nosso sermos cheios do Espírito Santo, viver imersos na sua graça, no seu amor. O Espírito Santo é o amor eterno do Pai e do Filho. A igreja nos ensina no catecismo os caminhos para sentirmos o Espírito, para recebermos o Espírito Santo. Primeiro, uma vida de oração, clamar o Espírito Santo, não sair da sua casa, não levantar da sua cama, não tomar nenhuma decisão sem clamar o divino Espírito Santo. Na igreja, a igreja é o lugar que se recebe, se experimenta e se vive os dons e os carismas do Espírito Santo. Os discípulos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, clamando o Espírito Santo. Foi a primeira novena que nós temos notícia na nossa fé cristã católica. No dia 40, 40º dia, Jesus sobe ao céu. Do dia 41 até o dia 50, eles ficaram com Maria, rezando, clamando, preparando o coração para o Espírito Santo.
Peçamos a Nossa Senhora, a nossa intercessora, esposa do Espírito Santo, mulher cheia de Deus, para que interceda por nós, para que sejamos dóceis, humildes, abertos ao Espírito Santo. Uma outra maneira que a igreja nos coloca é a vida sacramental, a Eucaristia, o Santo Batismo, que já nos concede o Espírito Santo, a Crisma, os nossos quadros irmãos vão receber, que é a plenitude do Espírito, participar e buscar a misericórdia, o perdão na Santa Confissão, a Eucaristia dominical e assim por diante. Conhecer a vida dos santos, os santos que se deixaram levar pelo Espírito Santo. Meus irmãos, tudo nesta vida precisa ter uma utilidade. Aquilo que não tem utilidade, não tem tanto valor, perde-se a graça. Qual é a utilidade, assim posso dizer esta palavra, mas qual seria uma utilidade do Espírito na vida da igreja, na minha e na sua vida? Quem disse foi Jesus Cristo. Antes da sua ascensão, ele disse assim para os seus: permanecei em Jerusalém, para receberdes a força que vem do alto, o Espírito Santo de Deus, para que sejais as minhas testemunhas por toda a terra, até os confins do mundo. Qual é a utilidade do Espírito em nós? O testemunho de Cristo, a pregação da palavra, a denúncia do pecado, o posicionamento dos valores cristãos católicos, o conhecimento da palavra de Deus, procurar na Sagrada Escritura o que Jesus falou do Espírito Santo, o que as profecias apontam, como que a igreja viveu, procurar no catecismo. Hoje eu fiz na homilia da manhã, fomos lá no credo, creio no Espírito Santo. A igreja vai nos ensinar como receber, qual o caminho, qual a utilidade, como viver. Santa Teresinha chama o Espírito Santo no coração de alguns do doce hóspede desconhecido da alma. A pessoa já tem o Espírito Santo, mas ela não sabe, ela não dá abertura, ela não sabe lidar com este Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, sempre clamar o Espírito, sempre pedir o Espírito e viver na moção do Espírito Santo. Um diálogo muito bonito na Bíblia é o encontro de noite de Nicodemos com Jesus. Nicodemos é um homem muito bom, leva a fé judaica muito reta, e ele procura Jesus porque ele estava incomodado com as pregações de Jesus. Ele estava se questionando, olhando a vida de nosso Senhor. E Jesus vai dizer para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. E ele vai perguntar: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no útero da minha mãe? Eu vou ter que ser gerado novamente? E Jesus disse: não. Necessário vos é nascer do alto, nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém vê, mas todos ouvem o seu ruído. Assim é aquele que nascer do Espírito Santo. Foi o discurso de Jesus que encheu o coração de Nicodemos com o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos vão visitar cidades, comunidades, famílias, eles impunham as mãos, pediam o Espírito Santo e todos recebiam, todos ficavam cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, cabe a nós buscar, cabe a nós querer, cabe a nós ter um coração aberto ao Espírito Santo. Não sei se você já dormiu em alguma roça, fazenda ou alguma casa que tenha a janela de madeira. Se a gente estiver cansado, meu filho, e ninguém chamar, você vai embora, porque não tem luz. Mas lá fora o sol está, como fala o bom mineiro, rachando mamona, e o quarto todo escuro. Se você abrir a janela um pouquinho, vai entrar uma frestinha de luz. Se você abrir a janela mais um pouquinho,
vai entrar mais luz. Se você abrir a metade da janela, a luz ali está. Se você escancarar a janela, todo o quarto ficará iluminado. Esta janela está no teu coração. Essa janela está na tua alma. E o Espírito Santo está pronto para iluminar a sua vida, iluminar o seu interior. Mas é você que vai abrir, é você que vai mostrar para Ele se é uma fresta, se é um pouquinho de luz, ou se Ele vai encher a sua vida, como encheu a vida de Maria Santíssima, como planificou São José, como planificou os apóstolos, que foram testemunhas de Jesus até a morte. Tirando João, que morreu de velhice, todos os outros morreram mártires, deram a vida por Jesus, derramaram sangue, foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram a cabeça decolada, foram queimados, foram apedrejados, mas nenhum dos apóstolos voltou atrás, nenhum dos apóstolos negou a fé. Eles testemunharam Jesus Cristo até a morte. Os primeiros cristãos, não sei se você já viu, já foi ou já leu sobre o Coliseu de Roma. Era uma arena para matar cristãos. Colocavam lá homens, mulheres, crianças, soltavam leões. Eles não negavam a fé, enterravam a pessoa até metade do peito e tinha uma biga, que é aquele instrumento que vai atrás do cavalo, que quando a roda girava, tinha uma lâmina que ia girando e passava na cabeça, ia cortando a cabeça daquele povo todo. E as mães falavam para os filhos: nunca negue Jesus, morra para que nós estejamos juntos com Ele. A nossa pergunta é: como que esse pessoal conseguia isso? Hoje, por pouca coisa, a pessoa deixa de rezar. Por pouca coisa a pessoa deixa na igreja, por pouca coisa a pessoa troca de religião. E veja os primeiros cristãos, testemunha de sangue, iam até o fim, mas não negavam a fé. O que eles tinham, que talvez nós não temos tanto? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá o conhecimento das coisas de Deus. A gente vê, não aqui, mas citando assim, bem lá na Grécia, né? Pessoas que celebram e que vão à igreja, mas que você nota pelo comportamento dela que a pessoa não tem muita fé, ela não acredita na palavra, ela não crê na Eucaristia como presença real, ela não sente Deus perto. Olha lá o dom, a piedade é um dom, a ciência é um dom, você entender as coisas de Deus, entender as coisas de vida, é um dom. Eu atendo também as pessoas, não estou criticando, estou aqui formando vocês. Quantas pessoas fracas na fé, quantas pessoas perdidas no mundo, coisas assim relativamente do dia a dia, problema que todo mundo tem, situação que todo mundo enfrenta, e as pessoas parecem que o mundo vai acabar, uma coisa boba, ela não consegue resolver, e fica correndo atrás de um, correndo atrás do outro. Me fala o que eu faço. Eu sei lá o que você faz, meu filho. Eu vou te dar um conselho bíblico, eu vou te apontar caminhos espirituais. Agora o que você vai fazer, é você que vai fazer. O problema não é meu, o problema é seu. Eu vou te orientar, posso rezar por você, posso pedir, mas e as pessoas estão faltando qual o dom? O dom da fortaleza. Porque as pessoas estão tão fracas, qualquer coisa magoa, qualquer coisa é mimimi. O que está faltando? A fortaleza do Espírito Santo. As pessoas estão muito mole. O Espírito Santo é força de Deus. Falta em muitas pessoas o dom do conselho, viver de acordo com o conselho do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo. Há um texto bíblico que não pode acontecer conosco, vocês vão lembrar dele aqui, quando Jesus pede, ordena aos seus discípulos que entrem na barca e passem para outra margem, e Jesus ficou despedindo a multidão. No meio da madrugada veio um temporal e o barco quase afundou. E a Bíblia diz por quê. Alguém lembra qual é o motivo? Está escrito lá: os discípulos quase naufragaram e remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário.
Este vento é o ruá de Deus, é o Espírito de Deus. Quantas pessoas têm uma vida difícil porque o vento lhe é contrário? Deus quer uma coisa, você insiste em fazer outra. Deus quer que você esteja no lugar, você insiste em estar em outro lugar. Deus quer que você conviva com estas pessoas, você quer conviver com outras pessoas. Deus te chama a uma vocação, você quer fazer outra. Quando o vento é contrário, a sua vida se torna mais difícil, a sua vida se torna árida, a sua vida vai se perdendo propósito, vai sendo sem sentido, sem ardor, sem amor, sem fogo. Nós temos na Sagrada Escritura, depois você leia completo lá, no livro do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus chama Moisés para o alto do Sinai, e Deus ele vai descer. O Espírito é a festa da descida do Espírito Santo. Veja o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que desce, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que se rebaixa, é um Deus que nos ama. Nós temos a descida em Deus de Jesus Cristo no Natal, o mistério da encarnação. Jesus ele desce, na ascensão Jesus sobe para que o Espírito possa descer. Aqui em Êxodo 19, no versículo 18, Moisés está lá no alto do Monte Sinai, e o povo lá embaixo esperando as tábuas da lei. E aqui diz, todo o monte do Sinai fumegava. Quer dizer, o Monte Sinai pegou fogo, ao fogo aí, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Quando a montanha começou a pegar fogo, as pessoas se ajoelharam, começaram a chorar, colocaram a cabeça no chão e diziam: Deus desceu no alto do monte, Deus está com Moisés. É por isso que esse texto de Êxodo capítulo 19, no versículo 18, ele faz consonância ao Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Veio um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. Apareceu-lhe uma espécie de língua de fogo no alto do Monte Sinai. Como que eu sei que Deus desceu? Porque o monte pegou fogo. Como que eu sei que o Espírito Santo é Deus? Porque o fogo ali desceu, como lá no Sinai, desceu sobre todos e sobre cada um. Apareceu-lhe línguas de fogo, se repousaram sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E nós ouvimos na leitura que eles começaram a cantar, a louvar a Deus, a bendizer o nome de Deus. E o leitor leu, não vou repetir, o nome de várias cidades, vários povos que estavam ali. Cada um falava uma língua, mas quando eles ouviam o louvor dentro do cenáculo, todos ouviam na mesma língua. O Espírito Santo unifica, o Espírito Santo faz entender, entendimento é um dom. O Espírito Santo cria conexão. Agora, tem o contrário de cenáculo. O contrário de Pentecostes é a Torre de Babel. Vocês hão de conhecer o texto. Um povo orgulhoso, de nariz em pé, querendo ser melhor que os outros. Vamos levantar uma torre tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que lá do alto Deus olhará e saberá aonde nós estamos. E a Bíblia diz que Deus ele desce. Olha aí, Deus ele sempre desce. Mas em Babel, ele não desceu para abençoar, ele desceu para confundir. Cada um começou a falar uma língua, e ninguém se entendia mais. Aquilo que era unido, foi dividido. As pessoas brigaram, ninguém se entendia, cada um foi para um lado, divisão. Pentecostes, acontece o contrário. Cada um ali falava uma língua, mas quando o Espírito Santo desce, todos entendem na mesma língua. O Espírito Santo restaura Babel. O Espírito Santo supera a divisão. Resta-nos, meus irmãos, uma pergunta, e não vamos longe.
Comecemos do nosso núcleo familiar, da nossa casa, da nossa convivência. A sua casa está mais para Babel ou para Pentecostes? A sua casa, as pessoas se entendem, as pessoas conversam, as pessoas se comunicam, as pessoas se amam, as pessoas são conectadas? Se sim, é Pentecostes. Se não, é Babel. E falta o Espírito Santo. Você que é papai e mamãe, independente da idade do seu filho e da sua filha, o que é o melhor que um pai ou uma mãe pode desejar para o seu filho? Que ele seja cheio do Espírito Santo. O resto é resto, meu filho. Qual que é o sonho de uma mulher que se casa? Que o marido dela seja um homem, um marido, um esposo cheio do Espírito Santo. Qual é uma mulher que haverá de completar e de consolar e de aquecer o coração do seu marido? Uma mulher cheia do Espírito Santo. O homem como José, a mulher como Maria. Basta nos pedir. Precisamos sair da teoria e irmos para a prática. O fogo, ele queima, ilumina, purifica. É isso que o Espírito Santo faz na vida daquele que se deixa conduzir, que se deixa usar. Nós temos no Evangelho Jesus ressuscitado, que deseja a paz. Ele deseja a paz. E terceiro, ele sopra o Espírito. Paz, Shalom. Ele vai desejar a paz novamente, e depois ele sopra o Espírito Santo. Por que Jesus, ele deseja a paz? Ele deseja a paz, mas quando o Espírito, ele sopra. Porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e a Bíblia usa o plural, façamos o homem a nossa imagem, é a Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, na parte do Espírito Santo, fala que a festa de Pentecostes é a manifestação plena da Santíssima Trindade. Ele vai moldar o homem, e a Bíblia diz que era um boneco, não era um ser vivente, era uma escultura. Deus, ele chega perto da sua obra e ele sopra, ele coloca o seu Espírito dentro daquele homem, daquele boneco. Ele se torna um ser vivente. Por isso que tu és pó e ao pó voltarás. Aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. Porque quando a gente morre, o nosso corpo é sepultado, mas a nossa essência volta para Deus, o nosso espírito volta para Deus. Então quando Deus, ele sopra no nariz de Adão, ele cria vida. Olha que bonito. Primeira coisa que o homem viu quando abriu os olhos foi a face de Deus. Um Deus que soprou o seu ruá, que colocou dentro do homem o seu espírito. Com a ressurreição de Cristo, com a festa de Pentecostes, acontece uma recriação. O homem é recriado na graça. Por isso que Jesus, ele vai soprando no rosto dos seus apóstolos. Deus criou o homem lá atrás, Jesus nos recria no Espírito Santo. Cabe-nos, meus irmãos, a abertura para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Fico muito preocupado, e vocês vão entender a comparação, que a nossa celebração de Pentecostes se pareça com a virada de ano na vida de muitos por aí. Não sei se você já prestou atenção que para a maioria, e quando eu falo maioria, você pode julgar mais de 90% do povo, aquele sonho de um ano novo, de vida nova, de coisas diferentes, é só no finalzinho do ano e nos 2 primeiros dias. Eu estou sendo generoso para não ficar só no dia primeiro, vamos julgar o dia segundo aí, vamos puxar um segundo. Depois que passou a virada do ano, não muda muita coisa não, continua fazendo a mesma coisa, continua sendo quem sempre foi. Aquele sonho de ano novo, parece-me que o ano novo, ano
12 meses, 54 semanas, 365 dias, se resume na virada, do dia 31 para o dia 1º. Ali tudo é maravilhoso, a gente abraça, paz, a gente coloca branco. Este ano vai ser tudo diferente. Eu quero saúde, eu quero uma vida nova, eu quero pessoas diferentes, pessoas que me agregam. Eu vou estudar, eu vou mudar de vida. Tá bom. Aí no dia 2, a coisa dá mais ou menos assim: a virada foi legal, a minha não foi tão boa não, não sei o quê. No dia 3 e 4, o novo já foi embora. Pentecostes, meus irmãos, não pode ser apenas um dia, não pode ser apenas esta celebração, deve ser uma vida. Todos os dias devemos clamar o Espírito Santo. Tem coisas que nós fazemos diariamente. Banho é todo dia, alimentação é todo dia, dormir todo dia, clamar o Espírito Santo todo dia. Ele tem que estar conosco. Jesus está conosco pelo poder do Espírito Santo. Apliquemos na nossa vida, meus irmãos, as lições desta liturgia. Vamos nos abrir ao Espírito Santo. Clame sobre você o Espírito Santo. E não se ama aquilo que não se conhece. É sempre bom você procurar no catecismo da igreja, ou num bom site católico, uma leitura espiritual, que eu não vou fazê-lo agora porque é muito extenso, mas é lindo. O que significa cada dom, como que esse dom se manifesta na sua vida, como que você faz para recebê-lo, e como que você pode viver imerso no Espírito todos os dias. Já disse aqui os caminhos para receber o Espírito, mas o entendimento é caminho também para a realização. Sejamos, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, pessoas cheias de Deus, para buscarmos sempre as coisas do alto. O Espírito Santo não apenas foi derramado, ele continua sendo derramado na vida de todo aquele que crê. No instante de silêncio, deixe essa palavra cair no seu coração. Diga o quanto o Espírito Santo é importante para você, o quanto você deseja o Espírito Santo, mesmo que não entenda, mas deseje, busque, clame. Dá-nos, Senhor, a plenitude do Teu Espírito. Leva-nos para a profundeza do coração de Deus. Dá-nos os Teus 7 dons. Dá-me um amor total a Deus. Enche-me com a sabedoria de Deus. Ajuda-me, Senhor, a compreender a Tua palavra, a compreender a minha própria vida. Conceda-me o dom do entendimento. Que eu possa olhar para este mundo como criação de um Deus amoroso, para que eu possa ver Deus agindo na minha vida pelo dom da ciência. Conceda-me o dom do conselho, para seguir o caminho correto, para ser quem nasci para ser, para viver nas moções do Espírito Santo. Conceda-me, Senhor, o dom da fortaleza, para vencer as maiores dificuldades, para me manter de pé perante as cruzes da vida. Dá-me o dom da piedade,
para viver como filho de Deus, um coração cheio de fé, e que vê na igreja e nos sacramentos essa realidade espiritual. Conceda-nos, Senhor, o santo temor, para que nunca nos afastemos de Ti. Dá-nos o Teu Espírito Santo.